E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais uma dica. O meu relógio está embaçando sem molhar, ou seja, ficou embaçado sem eu usar ele na água. Isso é normal? Será que ele entrou água mesmo sem eu molhar? Hoje, na série Mitos e Verdades, é isso que você vai aprender. Fica aí que você vai curtir. Primeira coisa que você deve fazer para responder essas perguntas é identificar se esse relógio está apenas embaçado pela característica natural que eu vou te explicar aqui agora, ou se ele está com água mesmo. Tem dois tipos de embaçado que acontece no relógio. Tem um embaçado que é devido à água e tem um embaçado que é o famoso choque térmico, que é a condensação da umidade do ar que tem dentro do relógio. Isso, sim, é perfeitamente normal. Pode acontecer com qualquer relógio, mesmo sem você molhar, ele ficar embaçado e parecer que entrou água. Só que para você identificar isso, você tem que observar algumas características. A primeira dela, o embaçado do choque térmico, que é a condensação da umidade que tem no ar, que o relógio dentro dele tem ar, né? Ele, geralmente você não vê gotículas nele. Você mesmo às vezes com lente, você pega e não consegue ver gotas. Fica um embaçado bem parecendo uma nuvem mesmo, de fora a fora no relógio. E ele sai rápido também. Qualquer coisa que você sair com o relógio no sol, dar uma aquecida por fora nele, na parte de cima do vidro, esse embaçado some. E ele volta de novo. Mas ele volta sempre do mesmo jeito, sempre como parecendo uma nuvem. E você olha mesmo na lente, você não vê gotas. Então quando acontecer isso, é esse choque térmico, que é a condensação da umidade, pequena umidade do ar que tem dentro do relógio, que pode acontecer com qualquer relógio. Por que que esse embaçamento normal acontece? É igual acontece com carro, com um copo. Quando você sai com o carro na chuva, o carro está todo fechado, você sai com ele na chuva. Dentro do vidro do carro embaça. E o vidro não passou água para dentro. Quando você, como dentro do carro tem ar e tem umidade no ar, obviamente é muito mais do que um relógio, né? Porque um relógio é montado e não tem muita umidade dentro, né? Mas no carro geralmente você percebe muito. Você passa a mão no vidro, está embaçado e não tem água, só aquela nuvenzinha. Então a mesma forma acontece com o relógio. Acontece por quê? Porque às vezes você, por exemplo, eu guardo um relógio, tem até um modelo meu que está com isso, vou ver se eu pego uma foto dele aqui e coloco. Fiquei muito tempo sem usar, peguei ele e está com esse embaçado de choque térmico. Por quê? Ficou dentro da gaveta, num ambiente, na temperatura normal, tipo assim, geralmente fica aí 25 graus, 26 graus a temperatura do ambiente do meu quarto lá, dentro da gaveta, com outros metais, com outros relógios, né? Então automaticamente fica mais frio, que o metal fica mais frio. Quando eu peguei para usar e coloquei no pulso, temperatura do meu corpo ali, que é 35 graus, 36 graus, né? O relógio embaçou o vidro, ficou com esse embaçado característico de choque térmico. Ou seja, estava guardado, sem molhar, sem usar, sem nada. E quando eu peguei, ele embaçou, ficou parecendo que entrou água. Então, esse é normal. Agora, quando você pega e olha nesse embaçado e ele tem gotas, você consegue perceber gotículas, mesmo que seja pouca. Às vezes, a gente que é acostumado a mexer, sem lente, às vezes a gente percebe. Você pega um relógio e olha, sem a lente você percebe. Não, isso aqui está parecendo choque térmico. Vou dar uma olhada com a lente para confirmar. Quando você olha assim, tem gotas, você já sabe que entrou água. Se você não estiver conseguindo ver, beleza, procure uma lente, arruma uma lentezinha, qualquer dessas que você tiver, uma lupa, e você vai conseguir perceber que quando é água, tem gotículas no vidro. Então aí já indica que é água mesmo. Nesse caso, que for embaçado e for água, aí sim considera um problema muito sério, que se for água vai danificar seu relógio. Então se você tiver dúvida, o mais indicado é procurar um relojoeiro para olhar, se você não tiver lente, verificar, para você ter certeza se é o choque térmico ou se é água. Se for o choque térmico, o serviço mais normal é abrir, dar uma aquecida por dentro, secar essa umidade, essa pequena umidade que está dentro do relógio e devolver o relógio para você tranquilo. Talvez isso vai acontecer de novo daqui a muito tempo, dependendo do seu perfil de uso, da forma que você usa ele. Se você oscila muito a temperatura, pode acontecer com mais frequência. Se você não oscila muito a temperatura do seu relógio, dos ambientes que você convive, vai demorar mais a acontecer. Se você não deixar aí muito tempo guardado no frio e depois pegar no calor, vai demorar menos a acontecer, se você demorar a fazer isso. Mas pode acontecer de novo. Mas
Se for choque térmico, não vai dar um defeito, mas é bom você levar para tirar e você ter certeza que não é o choque térmico. Porque se for água, o relojoeiro já vai te falar, já vai ver o procedimento correto que tem que fazer e fazer uma vedação para poder o relógio não entrar água mais. Quando que esse embaçamento, mesmo de choque térmico, significa que o relógio tem algum problema? É se isso acontecer com extrema frequência, mesmo se você não tiver oscilações de temperatura na sua rotina. Se você perceber ele embaçando com choque térmico à toa, quer dizer que a vedação dele não está tão ruim, mas ela não está 100%, então ela está passando umidade. Se ele tiver com uma vedação duvidosa, ele pode passar só um pouquinho de umidade a ponto de embaçar por umidade, mas não chega a entrar água. Então você tem que verificar de qualquer forma que isso não pode acontecer com tanta frequência em um relógio. Se acontecer com muita frequência, significa algum problema na vedação. Aconteceu, por exemplo, há um pouco tempo, um cliente mandou um Invicta para a gente, automático, para trocar o vidro, solicitou a troca de um vidro que estava embaçado. Na visão do cliente, ele achou que o vidro estava todo arranhado ou tinha algum defeito no vidro que ficou embaçado. E quando chegou aqui, o problema era simplesmente o choque térmico. E é incrível como que estava muito embaçado. Quando a gente abriu e limpou e olhou, era somente o choque térmico, não tinha nada de gotas de água. Não precisou de trocar o vidro e fazer nada mais além de fazer essa retirada desse choque térmico que deu. Esse é o vídeo de hoje, o Mitos de Verdade de hoje. Nós temos mais vídeos sobre isso, a série Mitos de Verdade, só clicar aqui no card. Se você tiver várias dúvidas aí, tiver algumas dúvidas sobre isso, nesse perfil você vai encontrar muito tema parecido com esse, beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.